A gente está na nossa aula. Olha, fala inglês e dá por cima, tá? Gente, deixa todo mundo, né, desligado o microfone, tá? Essa nossa terceira aula, a gente não vai falar de interpretação de xícara, nem de símbolos de xícara. A gente vai falar em si da profissão de oraculista e como a gente vai fazer essa profissão se tornar extraordinária. Quando eu falo extraordinária, é que a gente transforma esse ofício, esse dom, esse prazer que a gente tem no oráculo, em algo que a gente sinta leve, gostoso, que a gente sente que o nosso cliente, né, ele percebe que a gente está passando uma verdade, que ele sai da consulta melhor do que ele chegou, né? Que você possa fazer essa profissão algo que renda dinheiro mesmo para você, e muito de preferência, e que você passe pelo esse processo, tanto do aprendizado, como, né, na parte de consolidar a tua profissão em algo gostoso, rentável, alegre, que não tem o peso que geralmente as pessoas colocam quando a gente vai aprender algum tipo de oráculo, tá? O grande erro das pessoas é achar que para ler qualquer tipo de oráculo é prestar atenção no significado. Seja no tarô, no baralho cigano, na runa, não importa. As pessoas ficam muito preocupadas com a apostila, né, com o manual, para saber o que significa uma coisa e outra. E com a borra de café é a mesma coisa. Como eu já falei nas aulas anteriores, a gente tem várias tradições de leitura da borra do café. Tem chinesa, tem egípcia, tem árabe, tem turca, né? Tem uma série de vertentes por aí, e tem as tradições de família, que enxergam os desenhos, os significados, muito diferentes daqueles que a gente encontra por aí, né? Nos manuais, nos sites e tudo mais, tá? Então, muitas vezes, num manual, uma coisa significa uma coisa. No outro manual, a mesma coisa, às vezes tem até o significado oposto daquilo. E muitas vezes as pessoas esquecem que quando a gente vai falar com o nosso cliente, só ficar preocupado com o significado não vai ajudar a gente a fazer uma boa consulta. Então, uma das primeiras coisas que eu percebo, e às vezes muita gente que já fez vários cursos de oráculos, mas não entendeu ainda a base do oráculo, né? As pessoas, ela põem o poder no tarô, no baralho cigano, nas runas, na borra do café. Só que o poder é quem está lendo, quem está interpretando. Se você for numa loja comprar um tarô e pôr o tarô, ele não vai falar com você sozinho. Você precisa olhar para ele, sentir e transformar aquilo que você está vendo no tarô, não importa qual oráculo, numa forma, né, de comunicação entendível. Tá? A nossa profissão como oraculista é o quê? É interpretar cartas. E, como eu disse, quando a gente se coloca no local de oraculista, a gente não carrega o peso de ter que acertar tudo, ou falar o número do CPF, do RG, a cor da calcinha da pessoa. A gente vai por uma interpretação de autoconhecimento, e a gente vai falar do quê? De possibilidades, de predisposições. Lembrando sempre que o destino ele é montado segundo a segundo, conforme aquilo que a gente pensa, como a gente gerencia as nossas emoções, né? Como a gente sente, como a gente fala e como a gente age. Se a gente chega num lugar e começa a xingar todo mundo, vai ter uma reação. Eu escolhi fazer isso, então vão me xingar, vão me bater, vão fazer cara feia para mim. Mas se eu chego num lugar e falo, não vou brigar, vou ser legal com todo mundo, possivelmente a reação vai ser diferente. Então, a gente tem que lembrar que quando o nosso cliente chega para a gente, ele traz a energia dele, ele traz toda a informação do campo mórfico, né? E você, através da ferramenta do oráculo, que pode ser tarô, baralho cigano, nesse caso, a borra do café, vai interpretar aquela energia, que ele pode decidir se manter com o mesmo padrão mental, vibracional, emocional, etc. e tal, ou ele pode fazer escolhas diferentes na atuação dele da vida. Ou, se ele não souber como, procurar ajuda com um terapeuta, com alguém que trabalha com a espiritualidade,
se auto-observando, lendo um livro, assistindo um filme, tomando um floral, e aí, por cima, vai em frente. É mais ou menos assim. Você vai no médico, aí o médico fala, você tem predisposição a desenvolver pressão alta. Você tem predisposição a desenvolver diabetes. Aí ele fala, olha, evita ficar nervoso, faz exercício todo dia, diminui o sal, diminui o açúcar, faz aqui essa dieta, come isso, aquilo, outro, sei lá, às vezes toma um remédio, etc. e tal. Você decide. Eu posso pegar essas informações e usar a meu favor, ou eu posso falar, já que é predisposição mesmo, já que todo mundo na minha família tem, eu não vou fugir disso, não faz nada. E aí você decidiu se manter fazendo a mesma coisa. E aquele bordão, se a gente faz tudo sempre igual, o resultado vai ser sempre o mesmo. E é fundamental as pessoas entenderem que o oráculo é para ajudar a pessoa a dar direcionamento, não é para ficar esperando a coisa acontecer. Se a coisa for boa, o que eu posso fazer para me manter ou até melhorar? Porque sempre pode melhorar mais, assim como piorar também. Se é ruim, o que eu posso fazer para suavizar, para amenizar ou até eliminar aquela predisposição que é muito complicada para mim? E a gente tem escolhas. O cliente tem escolhas, a gente tem escolha, o cliente tem escolha. O que a gente não deve nunca é aconselhar o cliente, dizendo você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é 100% certeza, eu tenho absoluta certeza. Então, eu sempre ensino, você nunca fala isso para o teu cliente. Você fala, olha, o que as figuras da Chica estão me dizendo é isso, papapi, papapá. Figuras da Chica, você está interpretando. A gente não é vidente, né? A gente não é, o grande vidente lá, esqueci o nome, gente, não é Matusalém, não, é o que preveu as mortes todas. Nostradamus, né? A gente não tem a obrigação de acertar coisas que vão acontecer há 5 anos na frente, há 10 anos na frente, porque as pessoas mudam, elas têm escolhas, né? E a gente, por mais para o nosso cliente, tira esse peso que a gente tem nas costas, né? E a gente avisa. A pessoa chega lá e pergunta, olha, eu estou conversando com 2 rapazes que eu conheci na internet, né? Com qual eu devo ficar? Você não vai falar para a tua cliente de jeito nenhum, vai ficar com o número 1, o número 2. Você vai falar, o número 1, ele é assim, assim, assado, ele tem isso, aquilo, outro, não sei o que lá. O número 2 é assim, assim, assado, ele tem isso, aquilo lá. Ela é que vai decidir. A mesma coisa. Eu tenho 2 propostas de emprego, mas será que é o momento de eu sair do meu emprego agora? Então, vamos ver. Se você continuar no seu emprego agora, o que vai acontecer? X. Se você aceitar a proposta do emprego número 1 novo, se você aceitar a proposta do emprego número 2 novo, tá? E você vai falar. E a pessoa que vai decidir se ela vai ou não sair, né? Aí pergunta para ela, tá, agora você tem que perguntar para você, no caso do emprego, né? Se você sair agora e não der certo, como você vai se sentir? Se você também não sair agora, daqui a um tempo, como que você vai se sentir? Pensa o que pesa mais para você. Faça o teu cliente pensar e ele decidir. E nunca fale 100% isso, 100% aquilo, eu tenho certeza absoluta, né? E procurar sempre dentro das leituras, não criar aqueles ranços que fala, vamos fazer um trabalho para eliminar essa pessoa, vamos fazer uma amarração para isso. Não, que essas coisas não funcionam, né? Funciona, tem feiticeiro bom, mas geralmente feiticeiro bom é feiticeiro caro, tá? Já deixar bem explicado aqui para vocês. Ninguém vai botar a mão na cubuca por nada, presta atenção, né, gente? Presta atenção, né? Então, é bem por aí. Aí você que fala, pede para a pessoa fazer, ressignificar, né? Um problema de casal, primeira coisa, vai fazer uma terapia de casal. Um intermediador, às vezes, vai ajudar. Olha se na tua programação não está acontecendo com você, o mesmo que aconteceu com a tua mãe, com a tua avó. Mostra para ela que tem um porquê dela estar ali. Então, quando a gente fala de oráculos, é trazer um conforto e possibilidade da pessoa recuperar o poder dela. E não as pessoas ficarem dando força para o papel do tarô, o papel do baralho cigano, ou a borra que está no café. Ali são informações.
mas a vida pode ser decidida. Ai, mas o tarô falou, o baralho cigano falou, ai, a borra do café falou. Ok, mas em você, quem mais tem poder é você mesmo, de construir diariamente o seu destino. Se a gente quer uma vida boa, a gente precisa se informar do que é uma vida boa para você. Autoconhecimento é tudo. E o que eu percebo? Que dentro da nossa profissão, os primeiros problemas são esses. A pessoa abrir um monte de conteúdo, achar que tem que estudar cabala, espiritismo, receber alguma entidade, algum espírito, saber fazer numerologia, fazer não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ok, tudo isso agrega. Mas a pessoa não quer saber qual é o teu título, ela não quer saber quantas escolas místicas, holísticas, né, esotéricas, iniciáticas você fez. Ela quer que você resolva o problema dela. E isso você não vai fazer. Você vai falar de possibilidades do que pode acontecer, possibilidades da origem do problema dela e as possibilidades que você conhece que podem ajudar ela a se fortificar, a melhorar, a evoluir, a se autoconhecer. Tá? Outra coisa que acontece muito, né, na dificuldade de quem começa a trabalhar com os oráculos é querer, como eu falei, decorar significado de cartas. E como eu falei, né, tarô e baralho cigano, a gente já tem um limite, né? Tarô 78 cartas, baralho cigano 36, mas a borra do café vão aparecer milhares de coisas que não tem nenhum nem outro, e nem oráculo nenhum. Por exemplo, aqui que a gente estava conversando antes da aula com a Sônia, ela falou que na xícara dela apareceu uma coruja. Qual é o oráculo que tem coruja? Alguns baralhos ciganos têm coruja no lugar dos pássaros, tá? Apareceu um palhaço. Apareceu uma mulher loira, mas não era loira do banheiro. Um homem de cabelo crespo. Tem gente que vê unicórnio, tem gente que vê baleia, tem gente que vê nota musical, tem gente que vê números, letras. Então, a borra do café, ela mostra infinitas possibilidades. E nenhum livro, né, que fala ali do dicionário de símbolos para a borra do café, por mais que seja um calhamaço, uma enciclopédia, falando, gente, presta atenção, quantos mil objetos existem no mundo? Quando eu falo objetos, são pessoas, olha as raças, né, animais, insetos, eletrodoméstico, roupa de cama, panela. Então, é uma infinidade de coisas. E aí você está olhando, você vê uma meia. Em qual oráculo você vê uma meia? O que significa essa meia para você? No outro oráculo, você vê um óculos. Aonde você viu um significado de óculos em outro oráculo? Nenhum. Então, a gente precisa ter essa habilidade, né, de desenvolver o improviso, a percepção e olhar para a nossa própria história aquilo que faz sentido na tua simbologia. Aqui todo mundo é adulto. Todo mundo teve pai ou mãe ou alguém que criou. Leu livro, passou na escola, teve coleguinha, né? Assistiu filme, assistiu Netflix, foi para o teatro, leu livros, viveu. E quando você olha para uma coisa, como reverbera em você? E não ficar preocupado em ficar só decorando significado de cartas. Então, esse é um grande problema. Então, as pessoas vão procurar é a vida, e não só assuntos que sejam ligados, dito, espiritualidade, ocultismo, né? Holístico. Isso faz parte? Faz. Mas você vai, às vezes, conversar com uma pessoa que está cagando e andando para tudo isso. Ela quer saber se o cara vai dormir com ela. E como você vai passar essa informação? Você vai passar a informação com o conteúdo que você tem, não só do que você aprendeu nos cursos direcionados para oráculos, mas também no que você leu numa receita de bolo, num poema que você leu quando você estava no primário, de um filme que você assistiu, uma história de um caos da tua família. Você vai trazendo para a leitura o teu conhecimento da tua vida. E isso não quer dizer que você tem que ter um diploma, um certificado, e tem que ser graduado, pós-graduado, e o caramba, quatro, para você conquistar uma boa leitura. Observar o teu cliente, né? Ter delicadeza ao falar. Não é importante você na hora da leitura, o importante é a outra pessoa que está ali recorrendo, geralmente, com um problema. Porque as pessoas procuram os oráculos, não é porque elas estão felizes, elas procuram os oráculos porque elas têm uma dificuldade, uma decisão para tomar, uma dor, que seja em relação a isso.
Hum. Aí, gente, presta atenção, hein? A gente tem que tirar esses pesos, né? Aproveitando também, nenhum outro professor de oráculo fala sobre campo mórfico, e tem milhares de pessoas que nunca ouviram falar dessa porra de campo mórfico. O que é o campo mórfico? É um campo de informação, ele é reconhecido pela biologia, vocês podem estudar Rupert, é um cara fantástico que desenvolveu essa teoria, super reconhecido, americano, enfim, tudo mais, tá? Procurem a biografia dele, procurem detalhadamente o que é o campo mórfico. Mas, resumindo, é isso, é um campo de Rosa, informação. como que chama o É, cientista? Rupert, Rupert, tá. isso, Shetak Rupert. Mas se quiser, depois eu ponho lá no grupo da nossa mentoria, tá? Por escrito, tá? E o campo mórfico é esse campo de informações que todo ser tem, tá? No universo, tudo é informação, quer você queira ou não. E essa informação, ela fica em torno das situações, das pessoas, e também aquela informação que está no universo, que muitas pessoas chamam de arquivos acásticos. Quando você vai fazer a leitura e você baixa a tua ansiedade, sai do racional e você se permite sentir o campo mórfico da pessoa, estando perto ou estando longe, se já morreu ou se ainda não nasceu, você tem essa informação. E isso não é explicado, não é falado, e aí as pessoas ficam presas aos dicionários de símbolos, ficam presas aos manuais, às apostilas. Não que as apostilas, os manuais não sejam importantes, porque ali, para quem nunca, né, tem ideia do como que eu vou saber o significado, já que essa ideia está tão encurtida, porque a gente se afastou da sensibilidade, a gente se afastou de observar o outro, do sentir. E o nosso corpo, ele é como se fosse uma grande antena. O medo a gente sente, não é tanto quanto a fome, quanto o frio, né? Essa sensibilidade que a gente tem nos mostra quantas vezes você estava na rua e você olhou para um determinado lugar e você sentiu medo e você saiu dali e aconteceu alguma coisa. O teu corpo sente quando uma pessoa gosta ou não gosta de você. O teu corpo sente quando alguém quer te enganar. O teu corpo te mostra quando alguém só quer trepar com você e não quer mais nada. Só que você pensa, racionaliza, e aí você põe desculpas naquilo que você não quer ver. E justamente o que eu trago nos meus cursos é a pessoa voltar para o grande oráculo que ela é, sem precisar de nenhuma ferramenta. É o que eu chamo da gente se tornar simbologista. A gente sai daquela ideia chapada de que é só significado, aquilo, outro. Você pega lá, né, o significado, por exemplo, do tarô. Você pega lá uma carta. Essa carta quer dizer aquilo, outro. Mas a pessoa perguntando uma pergunta completamente diferente. Aí, a pessoa que está aprendendo não sabe encaixar a resposta com a visão daquilo que tem naquelas 5 linhas de significado, naquele que seja uma página de significado. Porque a vida é um universo, o teu cliente é um universo. E quando a gente sai, né, dessa rotina emparedada que a maior parte dos cursos fazem, né, que te tornam prisioneiros, que te tornam dependentes dos facilitadores, dependentes dos professores, você se torna um simbologista. Aí você lê tarô, borra do café, você lê runas, você lê risco em parede, você lê umidade na parede, você lê nuvem, você lê fumaça, você lê fogo, você lê feijão, quando você está escolhendo, você sai de si, você consegue interpretar e o mundo se torna um oráculo. Por quê? Porque o seu corpo já é um oráculo e ele entende as sensações. Muitas vezes as pessoas, gente, a intuição vem para todo mundo, é natural. A intuição não é comunicação com seres elevados. A intuição é a tua própria inteligência, que você adquiriu em vidas passadas, ou que vem na tua programação familiar, ou que você até aprendeu nessa vida. É quando tem um insight e você tem aquela sabedoria e você acha que não aprendeu e teve aquela resposta, né? E a gente está tão pressionado a racionalizar, a pensar como todo mundo, a não sair da caixa, e a gente fica o quê? Limitado, resumido e medroso na hora de fazer a leitura dos oráculos. Então, essa é uma outra das dificuldades que a gente encontra muito para todo mundo que tenta fazer a leitura dos oráculos. Só que, assim, o que é ensinado dentro dos meus cursos, o que é ensinado é que você possa usar isso
sem precisar de oráculo como ferramenta, e para qualquer coisa. Você está procurando emprego, você usa isso. Você conheceu alguém, você usa isso. Você vai educar seu filho, você usa isso. Você vai falar com o teu marido, com a tua esposa, você usa isso. Você está num lugar e pressente isso. Então, é usar essa habilidade natural, essa ferramenta natural que todo mundo tem, de uma forma que a gente possa aproveitar a vida. Eu estou cansada de ver gente falando, eu recebo espiritual, eu tenho contato com não sei o que lá, não sei o que lá. Ajuda e resolve a vida de todo mundo, mas a vida dela mesmo não resolve. E lembra, a gente só dá o que a gente tem. Se a gente não tem em nós, não tem como distribuir para os outros, que é como se eu vendesse um apartamento na planta e nunca entregasse. Vocês entendem como é a situação? Tá? Então, essa é uma das dificuldades, essas são uma das dificuldades que as pessoas têm quando elas começam a ler os oráculos, né? Que é esses três, essas prisões, e ninguém fala real, porque as pessoas estão procuradas no quê? Preocupadas com o quê? Fazer dinheiro, ter muitos likes na internet e que você fique dependente dos cursos, dos atendimentos, daquele beabá que o mercado está saturado. Tem lá, 200 pessoas compram o curso. Quem finaliza? 5. Quem vai fazer dinheiro com a profissão? 5. Você acha que eles estão preocupados se vai conseguir ou não? Não, não estão preocupados. Porque, além de ter esse peso e essa grande mentira, essa enrolação, o que acontece? Eles não ensinam você a ser gente. A pessoa compra o curso porque compra na emoção. E vocês vão aprender isso no curso da gente, vender as coisas na emoção. Vender verdadeiro o que você está vendendo. Não é inventar uma história que não é verdade, porque tem gente que faz, né? As mentiras, que fala que é uma coisa, você vai ver, não é nada daquilo, né? Depois, na hora que você está ali, não é nada daquilo que você comprou, né? E aí eles não explicam, né? Como que você faz para estudar aquilo. Então, vamos lá. Outro problema que eu encontro, que eu percebi, que eu vou parar de dar curso, vou trabalhar só com mentoria. A pessoa, ela se compromete a fazer um curso, gratuito que seja. Ela sabe que o curso vai ser tal dia, tal dia, tal dia, tal hora. Ela não anota na agenda, ela não está em silêncio para assistir, ela assiste a aula deitada, ela não valoriza o tempo do mestre dela, então ela também não vai ser valorizada. Né? Ela está ganhando aquela informação e está cagando e andando para aquilo. Se você não põe foco, não põe importância, não vai ter importância para você. Aí, tudo bem, às vezes acontece imprevisto, tem um problema na internet, precisou sair, às vezes acontece, tudo bem, mas ela não se preocupe em rapidamente fazer outra aula para não perder as outras. Por que isso acontece? Primeiro que ela não tem foco. As vontades, hoje em dia, são muito efêmeras. A pessoa tem uma vontade, um desejozinho, mas ela não tem foco. Por quê? Ela não sabe para que ela está fazendo. Aí eu acho bonita, eu gosto. Ela não tem um verdadeiro propósito. Ela não tem uma verdadeira seriedade com ela mesma. Então, ela não leva a sério o trabalho dos outros. Ela se compromete, ela não faz. Aí ela passou um dia que nem louca, procrastinou horrores, não fez nada que tinha que fazer durante o dia dela, chega à noite, ela sente arrependimento, começa a fazer e perde a aula. Aí ela compra o curso, gasta uma fortuna, mas ela não entra no grupo do WhatsApp, ela não consome o conteúdo da plataforma, ela não vai para os grupos de mentoria, ela nem sequer abre o oráculo dela. Gente, quando a gente vai para a escola, a gente fica durante anos tendo no mínimo 4 horas de estudo por dia durante anos. Algumas escolas, já há alguns anos, são 9 horas de aula por dia. E ela acha que oráculo ou qualquer outra coisa, ela vai aprender por osmose. Como é que é na aula? O professor fala, o aluno faz a tarefa de casa, depois tem a prova. Como é que é com qualquer outra coisa? Você pega a informação no intelecto, desenvolve uma metodologia, sente, pratica, e depois faz aquilo retornar em dinheiro, na tua profissão, no teu ofício, seja lá em qual for. E as pessoas parecem que nessa área acham que vai ser por osmose, e não vai. E o problema está porque a pessoa não sabe o que é foco, ela não tem disciplina para porra nenhuma, ela não gerencia o tempo dela, qualquer coisa desvia do caminho.
Bateu alguém na porta, ela vai atender. Ela fica olhando as notificações lá do celular, que toda hora estão bombardeando para que você perca a atenção. Chega parente na casa dela, ela vai fazer cafezinho, fazer sala. Olha, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando, não posso atender agora. Vamos combinar outro horário? Ela não sabe dizer não para as infinitas possibilidades de você não conseguir o que você quer. Se você abre brecha para isso, mais coisa vai vir precisar sua brecha largar, né? Assim que fala, né? Se a gente assiste lá os filmes dos guerreiros, que eles falam, né? Muro de escudos, muralha de escudos, e fica um ali do outro. E não pode deixar o inimigo vir, porque se o inimigo fizer uma brecha, o muro desmorona. A mesma coisa é no nosso dia a dia. Se você faz muitas concessões no teu propósito, na tua construção, seja da tua profissão, do teu relacionamento, da criação dos teus filhos, é assim que vai ser. E hoje em dia, o mundo conspira para que a gente se disperse em entretenimento. A gente fez, né? A gente está fazendo a mentoria dos oráculos, aqui tem hoje na aula algumas alunas, né, que participam da mentoria, e a gente foi muito engraçado, porque quando a gente fala de gerenciamento de tempo, teve uma aluna lá que ela falou, olha, não está batendo as contas, eu durmo 8 horas por noite. Contando tudo o que eu faço no trabalho, indo e buscando meu filho, também dá 8 horas. O que eu faço com as outras 8 horas do dia? A pessoa não tem consciência de como ela perde tempo com coisas que não vão construir nada. Agora, faz uma ideia. Você pega uma faculdade que é 4 horas de estudo por dia. Em um ano, você fez 2 anos de faculdade. Em 2 anos, são 4 anos de faculdade de tempo perdido, que você poderia estar focando em um estudo. Vocês entendem como é a situação? Como são as coisas? E, às vezes, né, todo mundo no começo do ano, o que fala? Espera a meia-noite do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, né? E, eu vou fazer ginástica, eu vou emagrecer, eu vou estudar inglês, eu vou arrumar a casa, eu vou viajar para não sei aonde. Passou. Gente, isso é estatística, tá? Até 19 primeiros dias do ano, a pessoa ainda tem um pouco de lembrança do que ela falou na virada do ano. Depois ela esquece. E muitas vezes, quando ela olha para a vida dela, esta coisa que ela fala, que ela falou no ano passado, ela já falou no retrasado, ela está 10 anos falando a mesma coisa e não realiza. Então, não adianta você comprar curso de oráculo, não adianta você comprar curso nenhum, se você não parar de procrastinar, se você não ter um planejamento e parar de olhar, principalmente para os oráculos, como se fosse algo que fosse além das profissões. Sai da ilusão. Oráculo, espiritualidade, religião é comércio, é negócio como qualquer outra coisa. Isso está claro para vocês? O negócio espiritual, você tem que ter aula. Todo lugar que você vai, tem um espaço, tem alguém que dirige, é o dirigente do local, não importa se é igreja, se é sinagoga, se é Wicca, não interessa. E todo mundo lá paga luz, papel higiênico, água, cafezinho, limpeza do lugar, vai dinheiro. E as pessoas falam, é porque espiritual não tem que pagar, sai dessa. Até mesmo um lugar que arrecada muito dinheiro pode ajudar mais pessoas que estão no momento que não têm dinheiro. E as pessoas não valorizam nada que é espiritual. Só que tudo é espiritual. Presta atenção, criatura. Deus não criou tudo? Todo mundo concorda comigo? Faz sinal. Então, Deus criou o cantor. O show da Anitta é gratuito. O show do Metallica é gratuito. Você já comprou CD? Disco LP? Lembra do disco LP, gente? Né? Você vai ao dentista, o dentista é gratuito, mesmo que for do programa do governo, você paga imposto. Tudo é dom de Deus. O advogado, o contador, o médico, a faxineira, a manicure, o lixeiro, o agricultor, o domador, o eletricista. Tudo é dom de Deus.
Chega lá para pagar a sua conta e fala, olha, a energia elétrica é de Deus, vocês não podem cobrar. Aham. A água é de Deus, não é? Vocês não podem me cobrar. A inteligência de quem fez todo o equipamento, o trajeto, de como funciona até a água chegar na minha casa, também é de Deus. Foi Deus que deu essa inteligência, esse projeto. E aí não vai cobrar? Uhum. Então, a gente tem que entender, né, de uma vez por todas, né, que tudo é dom de Deus. E quanto mais o teu negócio funcionar, melhor para você, porque você vai ter o que dar. Você vai estar feliz, você vai atender melhor, você vai ver a tua família evoluindo, vai ser melhor, você vai poder ir em outros lugares e ter experiências para trazer para as tuas consultas, você vai poder fazer outros cursos, ler outros livros, e o melhor, não estar ansioso, preocupado, frustrado, triste, envergonhado, com baixa estima, porque não consegue se realizar, porque o preço mais caro que a gente paga é o preço da não realização. Vocês concordam comigo? Né? Você comprar um curso e não conseguir fazer, e não é porque o método é chato, o professor é chato, é um calhamaço, é porque você não tem organização mental. E é fundamental que a gente entenda isso de uma vez por todas. Primeiro, eu tenho que ter o propósito, eu tenho que ter uma organização mental e emocional para lidar, eu tenho que gerenciar o meu tempo para consumir, né? Não só o conteúdo. Eu sempre falo para os meus alunos, a partir do momento que vocês começam a estudar, já comecem a se divulgar, comecem a aprender a lidar com marketing digital, com rede social, a gravar vídeo, porque as pessoas não esquecem. Você pode se formar na melhor escola do mundo, com o mestre Banzai Tai Chi Chuan, não sei o que lá no Tibete. Você pode ter um diploma feito de ouro, incrustado de pedras preciosas, mas se as pessoas não sabem que você existe, tua profissão não vai valer a pena. Eu fui clara com vocês? Aí a gente chega num outro patamar. A pessoa ela sabe sentir, ela decorou o significado e tudo mais, mas ela não sabe o quê? Falar o que ela está vendo. Ela olha uma figura, olha outra figura e não sabe juntar. Ela tem dificuldade da oratória, tanto para conversar, porque comunicação não é só falar, comunicação é se fazer entender. E 70% da comunicação é a não verbal. É como você fala nos gestos, o tom de voz, as palavras escolhidas, o caminho que você... Porque não é importante falar difícil. Você fala um monte de coisa difícil, a pessoa não entendeu nada, nunca mais volta. Mas se você fala a linguagem dela, ela vai gostar, vai entender, vai melhorar a vida dela. Ela vai indicar para outras pessoas, ela fica fidelizada com você. Porque tem gente que vai para a leitura e é o próprio pavão, né? Pavão misterioso. Pavão misterioso. Vocês lembram, gente? Paramandaia, né? Pássaro famoso. Isso foi lá no baú, né? Tudo é mistério nesse teu ar. Vocês lembram, né? Tudo do baú, né? E esquecem, né, que o importante é você estar ali para resolver a vida das pessoas. A proposta do oráculo é essa, é para você ajudar a pessoa a ter autoconhecimento, ela ter caminhos, ela ter tudo mais. Mas se você nem sabe falar, e o pior, você fazer a consulta se cagando de medo, com medo de estar influenciando o karma da pessoa, será que eu estou sentindo, estou vendo, porque não pratica em si como que é essa habilidade, né? Aí, chega na hora de divulgar, meu Deus do céu, ela não sabe mexer na tecnologia, eu também tenho dificuldade, tá, gente, até hoje. Mas, gente, põe lá no Google, como que eu gravo um vídeo para o Instagram. Tem tutoriais de 1 minuto, de 2 minutos, treina um pouquinho, né? Como que eu vou me apresentar desde lá na casa, um lugarzinho, você pode ter vários, mas um lugarzinho que é só você sentar e gravar. Não precisa ter o aparelho rotoscópico com luz para você gravar. Usa o que tem, porra. Eu, durante muitos anos, fiz live com 2 caixas de sapato na minha frente. Eu punha as caixas de sapato e pus o celular ali. O que era a minha luz? Era um abajur que eu virava a luz assim para a minha frente e ficava toda iluminada. Gente, e até quando tenho um aparelho aqui, hoje eu tenho 2. Gente, eu demorei para me adaptar a um aparelho novo, porque essa luz redonda me inferniza os olhos, entendeu? Demorou para eu pegar a prática para isso, tá? Eu preferia ainda as caixinhas de papel.
de papelão na minha frente, tá? Então, aí a pessoa não sabe que ela tem perfeccionismo, ou ela tem a síndrome da impostora, do impostor, ela tem que ficar, às vezes, estudando, 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 e nunca põe em prática o que ela estudou. Vocês estão se vendo? Vocês estão rindo aí, ó? Fez sentido o que eu estou falando? Faz sinalzinho para mim. E é isso que acontece, né? Então, aquilo que eu falei, não adianta você aprender significado de figura na boa do café. Você pode ser excelente nisso, mas para você pode fazer isso de forma rápida, eficiente, suave, tranquila, ou você pode fazer isso de forma demorada, pesada, triste e frustrada. Você tem escolha. Né? Você pode estar preso no significado da carta ou expandir para se tornar um simbologista. Certo? Você pode, com o teu conhecimento, ajudar uma série de pessoas, parar de trabalhar em outros empregos, parar de sofrer e trabalhar naquilo que você gosta, ajudando verdadeiramente outras pessoas, não nesse patamar chinfrim, que tudo é a inveja da vizinha, é inveja da colega, é olho gordo, isso tem, isso existe. Mas a pessoa recuperar o poder dela, a força dela, porque tudo é vibração. Se ela continua no padrão do vibracional, ela vai atrair só isso na vida dela. Inveja, enrosco, tristeza, dificuldade, para ali, para lá, para lá, para lá. Então, ensine o teu cliente. Tem argumentos simples para ele entender. Mostre exemplos para ele. E tudo isso, a nossa profissão, ela é uma eterna construção. Nunca a gente vai estar pronto, nunca, gente. O universo está sempre em evolução. Então, cada hora surge uma técnica nova, um jeito novo, uma gíria nova. A gente está vivendo, está evoluindo e está se modificando. Se a gente ficar esperando para ser perfeito, isso jamais, em lugar algum do universo, a não ser na atividade, no universo, seja lá como é que você chama, nessa perfeição, nós não vamos ter, porque tudo é evolução constantemente. Então, pega o que você tem, valorize o conhecimento da tua vida, independente se você tem certificado, fez faculdade, não fez faculdade, impõe isso. Gente, pega as antigas benzedeiras, elas aprendiam com quem? Pega as senhorias cartomantes, elas aprendiam com quem? Pega as bruxas de verdade, vê lá, que tradição que você é? Quem é o teu facilitador? Não, gente. Por isso que eu gosto de fregueria. Fregueria é bruxaria italiana, porque lá eles chamam de coisas de família. É natural em famílias ter alguns rituais, algumas formas de fazer e ver. É natural, eu não preciso ter carteirinha oficial de bruxa. Está claro isso para vocês? Então, a gente sair dessa coisa tacanha, limitada, e na minha concepção até burra, entendeu? E não nos valorizarmos com aquilo que a gente é e aquele caminho que a gente já conhece, pela própria experiência da nossa vida, que tem valor isso. Está claro isso para vocês? Então, vamos lá, a gente falou da dificuldade dos estudos, né, dos calhamaços de coisa, a gente falou da dificuldade da pessoa sentir ver o campo mórfico, a gente falou da dificuldade da pessoa ter propósito, ter gerenciamento de tempo, saber planejar o seu negócio de oraculista. Dificuldade em gravar vídeo, porque é muito tímido, tem floral, gente, tem constelação, tem mesa, tem códigos Webovoi, tem códigos, tem uma série de coisas que ajudam a gente a superar as nossas dificuldades como oraculista, né? E aí a pessoa quer se tornar um baita de oraculista sem se tornar uma baita de uma pessoa. Se cada um dá o que tem, você dorme, não faz as coisas, está caindo pelas tabelas, sabe o que tem que fazer, não faz, não vai mudar. Não vai mudar. E um outro propósito também é aquilo que está no nosso inconsciente, no nosso mais oculto. Então, eu falei aqui da dificuldade de ter oratória, de conversar. Vai gravar um vídeo, nossa, é um dia inteiro para gravar um vídeo de 1 minuto, porque não treina, não acelera, fica no perfeccionismo, né? E a outra parte é o que está no nosso inconsciente. O que está no nosso inconsciente, né? A síndrome da sabotadora, da impostora, né? O medo de se expor para os outros, porque o que é timidez e vergonha? É arrogância. Eu não quero que os outros vejam meu defeito, eu não quero que ninguém me julgue, oh, coitadinho, pobre de mim, vão me criticar, vão colocar meu nome na boca do sapo, e aí não faz nada com medo do julgamento dos outros, né? Às vezes tem uma programação familiar muito ruim, que todo mundo da família, ninguém se realizou, todo mundo teve dificuldade de dinheiro. Aí você pega lá, a pessoa, ela consegue até prosperar,
mas não consegue segurar o dinheiro. Ela ganha, ela gasta. Ela ganha 10 mil, ela gasta 10 mil. Se entra um dinheiro extra, ganha 30 mil, é como se ela tivesse gastado só 10 mil. O dinheiro voa. Aí quebra coisa em casa, a bicha fica doente, tem problema que tem lá, e o dinheiro some. Aí a gente já sabe que essa pessoa possivelmente teve dificuldades com a mãe, ou com a avó, ou alguma coisa do tipo que a mãe é a prosperidade, é o prover, né? Aí, às vezes, a pessoa ela tem um baita do conhecimento, fez 355 cursos, tem diploma, fala 5 línguas, mas não consegue arrumar um emprego. Aí a gente já sabe que isso aí está ligado possivelmente com um problema relacionado ao pai, que é o pai que vai para a vida, né? É o pai que mata o leão, é o pai que mostra que é possível superar as dificuldades que a gente tem. Não estou falando aqui no sentido de macho, fêmea, de homem e mulher, e muito menos machista e feminismo. Eu estou falando de movimentos, de posturas, de tempos que a gente precisa com a energia feminina e a energia masculina, né? Um é passivo e o outro é ativo. Não que um é melhor do que o outro, mas os dois se complementam, né? E aí a gente percebe que lá no inconsciente da pessoa ela tem uma programação familiar horrorosa, medonha. E aí ela faz curso, às vezes ela até se comunica muito bem. Ela tem uma equipe que trabalha para ela, fazendo vídeo, fazendo edição, pondo vinheta, parari, papapá, 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 e não sai do zero. Porque, no fundo, ela acha que não pode ganhar mais do que os pais. Porque, no fundo, ela teve um aborto espontâneo provocado e ela não acha que é justo ela ser feliz e fazer dinheiro porque morreu um filho dela. Muitas vezes, um irmão, às vezes até gêmeo ou não, que venha morrer, ou um irmão mais velho que não prosperou, ela não acha que é justo. Muitas vezes ela tem medo, né, de ela fazer dinheiro ou ser próspera, realizada, e alguém vir tirar isso dela, alguém sequestrar, alguém roubar alguma coisa, e a gente não sabe o que está no inconsciente da pessoa, né? Então, esses são os problemas verdadeiros que a gente, como pessoa, em qualquer situação que a gente tem, vive, e também nos oráculos, por que não? Porque a gente é humano e a nossa história vai se refletir em tudo, nos relacionamentos, em como a nossa casa é organizada, arrumada ou não, nas doenças que a gente vai atrair para a gente, nos relacionamentos, na nossa vida financeira. Então, não adianta você só olhar para significado de figura na xícara. Você tem que se melhorar como pessoa dentro daquilo que você é, e isso basta. E, para isso, se você não tiver esse conhecimento, apoio e validação, fica mais difícil. Não é todas as pessoas. Tem gente que parece que já nasceu sabendo o que queria, né? Que vai, chega, faz, arrebenta, tem alto e baixo, levanta, acha um jeito, tem uma programação familiar horrorosa, ela presta atenção, ela fala, não quero ser assim, já muda, já faz, e está cagando e andando para os outros peitos, e a vida vai. Mas isso, gente, é menos de 1%, porque a maioria das pessoas estão presas, né, conceitos que nos é enfiado, né, que nos é enfiado antes pelos pais, pelas tradições familiares, pelas culturas, e que não é errado, mas a gente esquece que a gente tem escolha. E hoje, mais do que nunca, por causa da tecnologia, que é uma coisa maravilhosa, que eu abençoo todos os dias, ela também nos enfia mais do mesmo. Você põe lá, quero comprar chinelo. Você pesquisa o chinelinho. Quando vê, começa um monte de gente, coisa de propaganda de chinelo entrando. Você abre a torneira com a propaganda de chinelo. Você liga o chuveiro, com o chinelo. Você sai, abre a porta, tem alguém vendendo chinelo. É impressionante. E aí vem curso de fazer chinelo, como decorar chinelo, diferença, começa a vir tudo quanto é coisa de chinelo que você nem imaginava que tinha. Porque é a tal da inteligência artificial, que nada mais é do que a materialização do que é a lei da atração. Se eu peço chinelo, vem um monte de chinelo. Se eu foco na tristeza, vai vir um monte de tristeza. Se eu foco na tristeza, é a mesma coisa, gente. Eles criaram a coisa da lei da atração quando a gente tem a inteligência artificial, da gente digitar uma coisa e vir aquilo. E é a mesma coisa, só que a gente faz com os pensamentos, né, com a nossa vibração. Está claro isso para vocês? Tá? Fez sentido o que eu falei para vocês? Tá? Aqui, quem tem problema de decorar significado de símbolos ou de figuras? Levanta a mãozinha.
Vamos parar com isso? Vamos cair para o campo morto? Vamos? Quem aqui tem dificuldade de saber o que é uma intuição e uma ilusão? Porque o processo é muito rápido, né, no nosso cérebro. A intuição, ela é suave, ela é lenta, ela é tranquila, ela é calma, ela é sussurrada. Primeiro vem a imagem, depois a sensação e, por último, a palavra. Quando não é intuição, primeiro vem a palavra, pensamento, depois o sentimento e, por último, a imagem. Mas é muito rápido o que acontece no cérebro da gente. Né? Então, precisa aprender isso. Quem se sente seguro de, na hora, dar um branco na hora da leitura? Não treinou improviso, não treinou na frente do espelho, tem preguiça de ler. E quando eu falo ler, é ler tudo. É receita de bolo, é ler sobre política, inclusive dos partidos que a gente não gosta, ler sobre economia. Não precisa se aprofundar um pouquinho de cada coisa. Quem é que lê biologicamente a diferença de homem e mulher? Tem um livro delicioso e facinho, aquele lá, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. A gente aprende horrores ali se divertindo. Quem sabe um pouquinho de como acontece na neurologia o efeito da paixão, do amor, do apego. E não precisa estudar livros aprofundados, ter uma ideia. Você vai lidar primeiro com você e passar para o teu cliente. Olha que maravilha você explicar para ele por que ele está apaixonado, que é igualzinho para demente, vocês sabem disso, né, gente? Quando a gente vai estudar neurociência, né, no nosso cérebro, as áreas, né, que são ativadas quando a gente está apaixonado, os hormônios que são liberados quando a gente está apaixonado, são os mesmos de quando a gente está demente. É por isso que quando a gente termina algum relacionamento, você fala, meu Deus, como é que eu pude ficar com aquela pessoa? Meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Nossa, o que, que tinha comigo? É exatamente isso. O que a ansiedade provoca, né? E você vai passar isso para o teu cliente. Primeiro você vai usar para você, mas você vai passar para o teu cliente, você vai informar o teu cliente. Então, ler sobre tudo, todas as religiões, formas de filosofia, e volta a falar, ter curiosidade pela vida. Quanto mais curiosidade você ter pela vida, quanto mais assuntos diferenciados você se permitir conhecer, sem nenhum preconceito, mais cliente vai vir para você, porque você tem que falar. Se você só fala de magia, só vai vir cliente com magia nas costas. Mas se você fala de coração, de amor, programação familiar, vai vir os clientes que gostam da magia e os outros que estão precisando disso, porque aumentou o seu conhecimento, aumentou e reverberou possibilidades de outras pessoas virem, porque você tem o que dar para elas. Fez sentido o que eu falei para vocês? Tá? Então, prestem atenção, vocês têm escolhas. E não precisam se tornar pessoas sofridas porque leem. Desenvolvam o prazer de ler. Lembre por que vocês estão lendo. Eu estou lendo para o meu autoconhecimento. E lembre que quanto mais conhecimento eu tiver, mais cliente eu vou ter. E isso é bom, porque eu vou fazer mais dinheiro, eu vou ajudar mais gente. Então, eu tenho um porquê de ler. Fui clara com vocês? Eu falo ler, mas pode ser vídeo também, pode ser audiobook, pode ser o que der para a sua vida, mas nada substitui a leitura mesmo com um livro físico, porque tem a questão do cérebro, dos olhos, da inteligência muscular atuando ali, quando você está lendo, quando você está escrevendo. Tá? Fui clara com vocês? Tá? Bom, então, gente, eu vou terminar nessa nossa aula, avisando para vocês que a gente vai começar na segunda-feira, tá? A mentoria da leitura da Borra do Café. O curso, ele vem gratuito, o áudio com a apostila, dando um direcionamento no significado da Borra do Café. Mas na mentoria, qual é o propósito? É trabalhar justamente o gerenciamento de tempo, a programação familiar, ajudar na oratória, ajudar a juntar os significados, como a gente fez ontem na aula, que foi uma delícia. Cada um trouxe a sua xícara, a gente foi falando das possibilidades, a gente foi ampliando os significados e a solução para os problemas ali apresentados, porque só falar da predisposição não
resolve. A gente tem que fazer o quê? Mostrar uma possibilidade, mesmo que a gente não vá fazer. Você já pensou em fazer terapia? Você já pensou em organizar a sua casa? Você tem um coach para ajudar você a fazer o seu planejamento? E a pessoa vai ter outras ferramentas. Até é bom a gente saber algumas ferramentas que a gente faz a consulta e já consegue ali fazer uma mesma constelação, um floral, que é o meu caso, né? Aplica a reiki à distância. Então, tudo que você tiver ali que pode ajudar o teu cliente, agrega valor também para a tua consulta. E trabalhar nessa coisa da organização, a perder a timidez de gravar um vídeo, perder a timidez de fazer uma live, poder se divulgar, você ter coragem de assumir quem você é. Então, a mentoria, a proposta é essa, a gente não ficar só no significado chapado da figura, mas a gente ampliar esse conhecimento para a profissão de oraculista mesmo, tá? Bom, gente, a gente traz a mesma oferta que a gente fez da outra vez, eu tive que interromper na metade da divulgação por conta das dificuldades que a gente teve aqui com terceiros, coisa de doença, coisa importante que a gente teve que colocar, não da minha família, mas de alguém muito próximo da gente, a gente tem que colocar foco, ainda estamos no foco para essa pessoa, e a gente está fazendo essa promoção, tá? De 1.290 por 620, parcelado até em 10 vezes, onde vocês vão ganhar o curso, vocês vão ganhar o curso na plataforma, tá? Que vocês vão estudar a hora que vocês quiserem, e a participação da mentoria. Então, estou trazendo para vocês a mentoria e vocês ganham o curso de presente, tá? Para quem não assistiu as outras aulas, tá? Eu deixei lá no grupo o link para assistir, sugiro que assistam, porque o curso ele vem com várias informações. A aula 1 ela está bem compactada, é um resumo, é bem bacana para você já assistir e já começar a fazer leitura, que foi o caso das meninas que lindamente ontem fizeram a leitura, né? Algumas nunca tinham tido contato com a leitura da Boa do Café e foram muito bom. Então, o que eu trago para vocês, lá, Marcinha, é a possibilidade de vocês saírem da mesma mesmice dos cursos, no qual vocês vão comprar e não vão utilizar, não vão conseguir consumir o conteúdo, depois de conseguir o conteúdo, não vão se sentir seguras para fazer as leituras, e a dificuldade do básico para se divulgar, que é falar, que é se expressar, que é não ter medo de colocar suas ideias, que é trabalhar o improviso, parar de ter todo o receio e trabalhar principalmente no que está oculto, no inconsciente de cada um. Se é o complexo da impostora, se é a programação familiar, se é algum medo infundado, se é o perfeccionismo, porque sem isso ninguém anda, tá? Eu quero saber se, em relação ao conteúdo de hoje, do que foi falado da profissão, se vocês têm algum questionamento. Como eu falei, essa aula a gente não vai falar de significado de figuras e não vai fazer leitura de cifras. Mas em relação ao que foi falado, alguém tem alguma pergunta? Fala, Sônia. Ô, Rosa, eu estou aqui louca para fazer essa pergunta. Eu sou bezedeira. Eu estudei, eu tenho 2 cursos, módulo 1 e 2. Eu só não tenho mestrado, porque aonde eu estudei foi presencial. Eu não tenho mestrado. Eu tenho curso de tarô, que é aquilo que você estava falando. Só meu dinheiro foi. Eu comprei uma coisa e veio outra. E eu sinto em você muita firmeza, muita sabedoria. E eu vou te fazer uma pergunta. Pode até não ter muito a ver aqui, mas eu quero ouvir de você uma resposta. Como você vê cobrar um benzimento? Eu paguei para fazer os cursos. O que você me explicaria? Faz sentido? Pode? É pecado? Como que é? Eu, como benzedeira, é onde eu me sinto mais forte e com mais conhecimento. E não foi por estudar, foi um cursinho de... Cada um dos cursos foi de um dia inteiro, mas parece que eu já trouxe muito da infância. Reza para mim, reza por mim. Vamos lá. Sônia,
Viu aquelas crianças que nunca fizeram curso de desenho e desenham muito bem, se tornaram artistas, e hoje ganham Sim. fortunas fazendo jogo de game ou animes? Hum. Você já viu aquela pessoa que desde pequenininha tocava piano e hoje ganha muito dinheiro tocando piano? Eu toco desde pequenininha violão, nunca fiz uma aula. Hoje toco viola também. Nem conhecia viola. Então, mas você pode fazer dinheiro com isso. Se você não Sim. faz, porque vou xingar, tu é burra. Eles me perguntam, porque para onde eu mudei agora, eu fiquei sabendo que eles cobram. Mas e a crença? Falei, nossa, mas Então, aí o teu problema não é nada a ver com a questão do benzer, do tocar viola e piano. O problema é com você. Ou sou você eu. não se acha merecedora de fazer dinheiro, ou você é muito arrogante, que não aceita que ninguém lhe dê nada, porque a gente tem isso também. Quando a pessoa fala um elogio para você, nossa, como você está bonita, imagina, são seus olhos. Alguém vai te dar um presente, você fica com vergonha, ai, não precisava. Então, o que, que você está dizendo para o universo? Eu não quero receber nada, eu só quero dar. Só que todo relacionamento, inclusive com o divino e com o universo, é na base do equilíbrio. Eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou. Eu recebo, eu dou. Se eu fico só dando, paro de receber. Então, está respondendo a tua pergunta? E eu entendi. Agora, isso não quer dizer eu tenho uma cota de doação. Sim, Eu tenho uma cota de doação. E sim, é que eles falam do dízimo, que a gente estuda lá em sim, Bala e que muitos dos evangélicos utilizam. Né? Eu sim, faço doação. Eu dou curso, eu dou atendimento, eu dou dinheiro, eu dou tempo, sim. eu dou uma série de coisas, mas é uma cota, porque senão, né? Eu Então, entendi. eu nunca deixei de atender ninguém, nunca, por conta do dinheiro. Sim, Agora, entendo. eu também não fico, né, fazendo promoção nem ajudando quem vai para o bar beber. E depois tem pedir desconto para mim. A pessoa valoriza a manicure, faz muito bem, que é muito bom de ter a unha bonita. Ela valoriza comprar uma roupa cara, um sapato caro, uma camisola para dormir com um homem que está cagando e andando para ela, vem toda fodida, escancalhada, e o meu principal, que é ajudar ela, não vai me valorizar? Aqui, ó. Então, eu seleciono, porque antes era Maria, vai com as outras. Todo, parecia uma louca, né? A mãe né, Dom Quixote de La Mancha, sabe? Assim, e aí eu percebi, aí para quem fez a mentoria, né, as ordens da ajuda, né, gente? Aí a gente aprende que ajudar é outra coisa, muito diferente daquilo que a gente pensava que era, tá? Então, é mais ou menos por aí, tá? Gente, lá no fundo, alguém ensinava a ser bruxa e cobrava? Não, se escondia para se queimar na fogueira. Então, não vem, tá? Ninguém vem com essas coisas. Coisas a gente já pode aprender, coisas a gente já vem com facilidade, e não quer dizer que a gente não possa, inclusive, ter a habilidade de se divulgar, a habilidade de saber comercializar o escambo, fazer dinheiro, porque isso também é um dom. Você multiplicar a tua abundância, o teu dinheiro, também é um dom, está na gente, como qualquer outro dom. Está claro isso para você? Tá? Tá. Mais alguma pergunta, gente? Muito obrigada, Rosa. É bem por a gente tem que se libertar, né, gente? Porque, pelo amor dos deuses, né, sabe? Chega de poder. A gente, ô Rosa, a gente foi criado que tudo é pecado, né? Então eu ainda tô na evolução, sabe? Então, gente, mas assim, Porque eu fui criada que tudo é pecado. então, aí eu adoro, né? O primeiro mandamento da bruxa, o pecado mais medonho é o não ser feliz. Porque quando eu não sou feliz, eu estou negando toda a bênção do universo. Eu não estou reconhecendo a importância da minha vida e da minha existência. Fui clara? Isso é o maior pecado. Eu não aceitar a bênção de poder usufruir da existência do universo. Aí já resume tudo. Todas as religiões, não importa qual avatar, se é Buda, se é Cristo, se é Zoroastro, não importa. Todos eles dizem, né?
Todos eles dizem, né? Amai a Deus, ao divino, sobre todas as coisas, e Deus habita em você. Faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. E não faça para você o que você não faria para os outros, né? Porque as pessoas pensam muito no que tem que fazer para os outros, mas permite que os outros façam para ela aquilo que ela não faz para os outros. Brigar, xingar, maldizer, ser muquirana, mão de vaca, enfim, tem uma série de coisas, né? E todos dizem a mesma coisa. Todos dizem a mesma coisa. E a gente fica preso nas interpretações do lucro que as filosofias e as igrejas, as religiões querem. Não estou dizendo que as pessoas que estão nesse âmbito são ruins. Não, gente, tem muita gente boa, tem trabalhos maravilhosos, não importa qual área da espiritualidade, vamos dizer assim, de igreja, de congregação, no sentido de religião, de congregação. Tem gente muito séria, muito bom, mas em si é tudo um comércio. Desde que um homem percebeu que ele poderia fazer dinheiro ou ter poder com a crença, isso lá atrás, tá, gente? Antes do Império Romano, lá atrás, ele começou a transformar a religião em um instrumento de poder, de política e economia. Isso não é agora, tá? Então, a gente não pode ser trouxa de estar dentro dessa matriz. Tá claro? Marcinha queria falar, né, Marcinha? Sim, Pode falar, Marcinha. eu queria saber a respeito da mentoria, Rosa. Como que eu vou ficar? Eu estou em uma mentoria e agora acabei entrando aqui em outra. Marcinha, eu vou pensar em algo para você, tá? Para mim era tudo uma coisa só. Então, Vai ser difícil para mim, eu vou tá? pensar em algo para você. Eu ainda estou me estruturando só para dar mentorias, né? Então, assim, por enquanto eu estou fazendo a mentoria de tarô e baralho cigano, uma mentoria. Quero fazer a da Borra do Café, não precisa brigar, gente. Calma, eu estou aqui, tem 2 gatos aqui disputando as coisas, 2 com a orelha para baixo. E fazer a mentoria da Borra do Café, porque são pouquíssimas pessoas que leem a Borra do Café. Então, eu preciso de uma atenção especial. Então, por exemplo, de repente, depois eu estou pensando em fazer, talvez, a mentoria da leitura do Espelho Negro, ou do oráculo. Esse eu quero participar, sem dúvida. Eu vou ter que participar de todas as mentorias. Entendeu? Mas, às vezes, você não precisa, Márcia, porque quando você se torna simbologista, você vai através do que é ensinado no curso do outro. Talvez você pegue só uma parte. Então, eu vou pensar. E eu mesmo estou desenvolvendo isso conforme eu estou implantando. Então, eu estou modificando os projetos para poder fazer uma linha onde eu possa atingir o máximo de pessoas de uma forma que consiga todo mundo interagir. Porque se eu ponho na mentoria que a gente está no Tarô Baralho Cigano, começa a misturar com runas, começa a misturar com o bolo do café. Aí, você já viu, lá no grupo, a Estela gentilmente colocou uma série de gráficos, só que tem um monte de gente que não sabe trabalhar com gráfico, com anestesia, e aí teria que abrir um curso para ensinar isso. E ali é uma mentoria. Sim. Entende? Então, eu ainda estou me organizando, não sei como vai ser. Por enquanto, a de você está funcionando, a meu ver, muito bem. E agora eu tenho que pensar como que eu vou fazer para poder ampliar a coisa dos oráculos, para ir para outros oráculos também, tá? Rosa, No caso, eu estou lá na outra mentoria. Eu não vou ter como fazer outra mentoria agora. Se eu não puder participar dessa, eu vou ter que estudar sozinha. Então, mas, Márcia, eu vou achar um jeito. Fica tranquila que eu vou achar um jeito. Norma, você quer falar, Norma? eu quero falar assim, eu queria saber quantos grupos, né, quantas pessoas essa mentoria pode ter? Ei, peraí, gente, peraí. Pode ter o número que eu quiser. Tá bom. E aí você faz... uma mentoria, eu não estou tentando entender a tua pergunta. Não, é porque, assim, às vezes, com muitas pessoas, a gente fica meio atrapalhado, né? Mas... eu entendi, na questão da atenção, né? Olha, eu penso que eu não quero também um número muito grande, né? Penso que um número até umas 30 pessoas, porque assim, né? A gente, às vezes, tem um grupo de 50 pessoas, mas quem interage é 8, 9. Entendi. Então, na nossa mentoria, a gente está com 23 pessoas, eu acho, né? 23 pessoas. Mas quem interage todo dia? Em torno de umas 5 pessoas. É ou não é? Sim, verdade. Mesmo curiosa, né?
E mesmo a gente pegando no pé, porque eu pego no pé, não pego, gente, lá na mentoria, não cobro lição de casa, blá, 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 mesmo assim, tem pessoas que não têm o propósito. A gente vai desenvolvendo, mas a gente sabe que é isso mesmo, tá? Eu não pretendo ter muitas pessoas, pelo menos por enquanto que eu estou com essa estrutura. Como eu falei, a gente vai crescendo conforme vai aprendendo e as coisas vão acontecendo, tá? Mas por enquanto eu não pretendo ter um grupo com mais de 50 pessoas. Não cheguei lá, a gente tem 23. Legal. Era isso. Não, depois, como você falou da precificação aí do valor do curso, aí eu chamo você no PV para a gente conversar, tá bom? Isso, pode chamar lá, o que precisar facilitar, facilita. O povo sabe que eu sou muito flexível, tá? É muito flexível, tá bom? Tá bom, obrigado. Gente, mais alguma pergunta? Dá para parar vocês dois? Ele está quieto, garota. Tem um ciúme, gente, que eu vou te contar um caso, viu? Os dois gatos aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria contar um relato que hoje aconteceu comigo, que foi surpreendente. Pode falar. Pode ser agora? Pode, Pode? pode. Eu estava na rua, que eu estou tratando meu braço, fazendo fisioterapia. E até abrir a fisioterapia, eu comecei a caminhar, porque eu fui de carona, cheguei antes. E eu estava caminhando, né, com o sol nas minhas costas, para esquentar, porque aqui tá frio. E, de repente, veio uma nuvem gelada e me envolveu. Muito gelada aquela nuvem. Uma nuvem envolveu Olho você. para o céu, o sol apagou. O sol apagou o brilho A nuvem vem lá e se no tornou céu, a nuvem vem em volta de você. E no seu corpo, a nuvem em volta de você, ou a nuvem lá no céu? Não, veio aquele negócio assim e me envolveu. Era tipo uma neblina, nuvem assim, muito gelada, muito gelada. E eu olhei para o céu para ver o que estava acontecendo, né? O sol tinha apagado o brilho, que ele estava aquele brilho que você olha, você não consegue olhar o sol. Tinha apagado e eu só vi aquele círculo, sabe? Aquele círculo tipo uma lua, e aquele círculo ia aumentando e se aproximando de mim. E isso foi muito rápido. Só que o que me deixou chocada foi o frio, muito frio, aquela nuvem que veio e me abraçou. Olha, E estava... Pode falar. Estava eu e uma senhora e duas menininhas. Só nós 4 que sentimos e vimos. Então, pode ser muitas coisas, né? Eu ia falar, a primeira coisa é ir a um médico, que pode ser uma ilusão de óptica e pode ser um problema na vista. Isso pode acontecer, tá? A gente sempre tem que descartar qualquer possibilidade física, e isso não desmerece o acontecimento. Mas como foi você com outras pessoas, a não ser que tenha sido, né, uma visão coletiva, etc. e tal, tá? Pode ser, eu, se não me engano, acho que teve um eclipse hoje, hein? Tá? Mas eu não sei se era assim, visto dessa forma, porque eu não ouvi em nenhum noticiário nada, entendeu? Algo assim tão... Muito... Né, etc e tal. Uma visão, assim, sabe? Tipo assim, daí o sentimento que eu tive, eu estou aqui, eu sou o Todo-Poderoso, era o que eu sentia. Então, entendeu? Foi uma coisa boa, não causou medo nem nada, surpresa sim, né? Pelo frio. Não, eu só olhei assim para a senhora e ela me olhou e nós duas falamos ao mesmo tempo. Vamos agradecer a visão que a gente teve? Então, foi uma visão... Foi fantástico. Sentiu bem? Ótimo. Eu ia falar que a última hipótese poderia ser um disco voador, porque às vezes as pessoas têm a visão, né, o contato com o disco voador, que você falou, vinha sim, escureceu, poderia ser também, né? Então, eu acho assim, se você interpretou dessa forma uma coisa boa, sentindo uma informação que veio do divino, excelente. Guarda para você e agradece, não só hoje, agradece sempre. Tá?
Bom, gente, então eu vou encerrar aqui a aula, tá? Vou colocar as informações lá no grupo da mentoria. Se vocês assistiram aqui a aula e gostaram, gente, não esquece de se inscrever no canal, de dar um like. Se tem mais alguém que vocês acham que vão se interessar, compartilha também, tá? Eu vou deixar as aulas gravadas, acho que até amanhã, né? Até amanhã. Então, quem não assistiu a primeira e a segunda aula, assista, porque vale a pena mesmo, tá? Gente, lembrando, tá? Que se a gente não olhar para a gente não ser, é difícil a gente ter. Primeiro a gente é, para depois ter. Se você não é aquilo que você quer ser, dificilmente você vai ter aquilo que você gostaria de ter. É mais ou menos por aí. Tá claro, gente? E o preço que a gente paga por não se realizar, o preço que a gente paga por ficar anos tentando estudar, fazer, melhorar a vida, é muito mais caro, com certeza, do que uma mentoria. Porque só a gente sabe que é entrar ano e sair ano e continuar na mesma mesmice. Fui bem clara? Então, falem comigo, tá? Gente, vou aqui, ó, desejar uma linda noite para vocês, agradecer o carinho de vocês estarem aqui, agradecer por tudo mesmo, e a gente vai seguir em frente. Beijo grande para vocês e uma excelente noite. Por favor, desliguem a aula, porque as pessoas querem desligar, aí fica gravando 10, 20, 15 minutos, as pessoas conversando entre si, aí já viu, tá? E outra, ainda bem que as pessoas estavam falando bem, porque imagina você falando mal, falando putaria, gemendo, aí já viu, né? Gente, beijo enorme para vocês e uma boa noite. Obrigada por tudo, tá? Até mais, gente.